O milionário choca ao ver menina mendiga ensinar sua filha na escola em momento inesperado. Era mais um dia ensolarado em uma metrópole onde o brilho do sol raramente refletia a realidade das ruas. Na luxuosa mansão de Eduardo, um milionário conhecido por suas decisões frias e calculadas, a vida arrastava-se em um ritmo monótono, sempre entre reuniões e eventos sociais, sem sombra de alegria genuína. Do alto de sua torre dourada, ele observava a movimentação da cidade como um rei solitário, cercado por riquezas que não aqueciam seu coração. Na esquina de uma rua movimentada, um espetáculo inusitado se desenrolava. Uma menina de aparência fragilizada, cabelos desgrenhados e roupas remendadas, reunia um grupo de crianças em torno dela. Seu nome era Lúcia, e naquele espaço improvisado, com gestos apaixonados e um sorriso luminoso, ela transformava a dura realidade que o cercava em aulas improvisadas. As crianças a ouviam com atenção, fascinadas pelo jeito que ela misturava histórias com risos, fazendo até as nuvens pesadas parecerem mais leves. Eduardo, curioso, desceu para observar. Quando viu sua filha, Clara, se juntando ao grupo e brilhando como nunca, algo dentro dele se agitou. Os olhos da garota se iluminavam com uma alegria que Eduardo não via há anos. Talvez nunca. Ele sentiu um nó na garganta. O que faz minha filha aqui? Pensou, intimidado pela estranha conexão que surgia diante dele. Era um momento tão inesperado que parecia sair de um filme, mas a cena, real, diante de seus olhos era esmagadora. Enquanto Eduardo observava, murmúrios da elite ao seu redor criavam uma pressão invisível. Isso não é o lugar dela, pensavam os convidados da festa que se realizava em sua mansão. Ele podia sentir os olhares de reprovação e desdém, como se cada palavra sussurrada erguesse uma barreira entre eles e a vida que ele havia construído, rica em ouro, mas pobre em afeto. Lúcia, mesmo sob o peso das dificuldades que a vida lhe impôs, carregava um sonho secreto de se tornar professora. Sua infância repleta de traumas não a impediu de lutar por algo maior. Ao ver Clara se divertindo e aprendendo, sentiu uma onda de esperança. Mas, ao mesmo tempo, o passado de Eduardo ameaçava surgir com seus segredos, recordações que ele sempre escondera sob a luxúria da sua vida atual. Ele se aproximou da esquina, sentindo um impulso incontrolável, algo que o desafiava a fugir daquela frieza que cultivou por tanto tempo. Mas a dúvida o paralisava. E se minha ajuda apenas intensificasse os desafios dela? E se eu, de alguma forma, a prejudicasse? A tensão estava no ar, pulsando entre os dois mundos que colidiam inesperadamente. O primeiro capítulo termina aqui, em um instante de tensão e incerteza, deixando Eduardo à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. Ele se arriscará a ajudar aquela menina que ensina sua filha, ou a deixará sofrer sozinha sob o peso de um mundo cruel que ambos tentam entender? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Eduardo se perdia em seus pensamentos, a cena ao redor se intensificava. Lúcia continuava sua aula, improvisada, gesticulando com alegria, enquanto Clara a observava com olhos brilhantes. A atmosfera estava carregada de emoção, mas de repente um grito cortou o ar. "Larga-me, vadia!" A voz alta e irada de um homem ecoou pela rua. O grupo de crianças virou-se assustado, e Eduardo, complexo de um pai aflito, deu um passo à frente. Era um homem mal encarado, com uma expressão de raiva estampada no rosto, que avançou em direção a Lúcia.
E agora, o que está acontecendo? Eduardo sentiu um frio na barriga enquanto o homem se aproximava, seu olhar fixo na menina. Lúcia, que até então irradiava esperança, agora parecia pequena e vulnerável. As crianças gritaram e correram para longe, em busca de abrigo. Clara hesitou, mas Eduardo segurou sua mão e puxou-a para trás. "O que você está fazendo?" Eduardo gritou, sua voz traindo a urgência do momento. O homem ignorou e se lançou para cima de Lúcia, agarrando-a pelo braço. Ela gritou, uma mistura de medo e surpresa que ecoou nas paredes daquelas ruas. "Você não tem o direito de ficar aqui, sua vida!" Ele rosnou, seu olhar ameaçador escaneando a menina. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Cada palavra do homem era um golpe. A realidade cruel do que era viver nas ruas, longe do abrigo e da segurança, reverberava em sua mente. Lúcia se debatendo, tentando se libertar, finalmente gritou: "Eu só quero ensinar. Isso não é crime." Mas suas palavras se perderam na agitação. Eduardo, furioso, decidiu que não podia mais observar do lado. Ele deu um passo à frente, um impulso de proteção. "Solta ela!" Sua voz ecoou com a força de um trovão. O homem virou-se, surpreso, focando no milionário que até aquele momento estava mergulhado em sua vida de privilégios. Eduardo nunca se sentiu tão vivo, tão vulnerável. "E você quem é para se meter? Você não entende nada sobre a vida dela." O homem desafiou, mas algo na determinação de Eduardo o fez hesitar. "Eu entendo mais do que você imagina." Eduardo avançou, disposto a assumir o controle da situação. Neste momento, Clara, sentindo a intensidade do que estava acontecendo, não se conteve. Com medo e coragem, deu um passo para o lado de seu pai. "Parem, por favor!" Ela gritou, sua voz tremenda, mas firme. O caos parecia desacelerar e o foco se voltava para ela. O olhar do homem se suavizou por um instante. Aquela criança de olhos radiantes era mais do que um simples pedaço de riqueza. Era o puro amor de uma filha tentando proteger sua amiga, uma luz em meio à escuridão. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando, de repente, o homem puxou Lúcia mais perto e, aos gritos, revelou: "Você não sabe o que ela fez. A mágica dela não é inocente. Ela é a razão pela qual muitos de nós caímos em desgraça." A tensão no ar se tornou palpável. Lúcia ficou em choque. A dor se misturava ao medo em seu olhar. Eduardo, paralisado, se viu revirando sua memória. O que o homem estava insinuando? Lúcia tinha segredos? Clara olhou para seu pai. A inocência rapidamente se desfazendo. "O que está acontecendo?" Ela sussurrou, confusa e assustada pelo que acabara de testemunhar. Enquanto o grupo se dispersava e as murmurantes da elite observavam, Eduardo sabia que a tensão havia mudado. Frentes se abriram, segredos estavam prestes a serem revelados, e nada mais seria como antes. Ele respirou fundo. O que mais saberia sobre aquela menina? O que ele realmente conhecia sobre sua própria vida? A cena da esquina se tornava cada vez mais conturbada, e Eduardo estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais sombria do que a mais cruel das mentiras. Enquanto o grupo se dispersava e a tensão pairava no ar, Eduardo continuou paralisado, tentando digerir as palavras do homem. O olhar de Lúcia, antes cheio de esperança, agora refletia medo e confusão. Clara, agarrando a mão do pai, não entendia o que estava acontecendo, mas sentia toda a gravidade da situação. Logo, a multidão ao redor começava a murmurar, vozes confundidas ecoando, misturando preocupação com reprovação. Eduardo respirou fundo, ainda encarando o homem que segurava Lúcia com firmeza. Mas, antes que pudesse dar um passo adiante, um som repentino cortou a tensão. Um estrondo alto, seguido por um grito agudo, veio da direção da mansão. As pessoas ao redor se viraram em uníssono, o caos tomando forma. Eduardo olhou rapidamente, só para ver chamas dançando do lado de sua casa. "O que está acontecendo?" ele murmurou, o pânico tomando conta dele.
A ideia de que sua vida, seus bens, estavam em perigo o sacudiu até os ossos. Logo, as sirenes de ambulâncias e bombeiros puderam ser ouvidas. Uma sinfonia de desespero infiltrando-se no momento. O homem que segurava Lúcia também desviou o olhar, sua expressão mudando de raiva para confusão. "Vamos, temos que ajudar!" Eduardo gritou, virando-se para Clara, luz dos seus olhos. Mas antes que pudesse arrastá-la para longe, uma nova onda de ruído surgiu. Ele percebeu que algo ainda mais aterrador estava à espreita. Uma multidão, indignada, começava a se aglomerar em torno da esquina, gritando, empurrando-se uns aos outros. Cada grito ecoava como se mais chamas estivessem se acendendo, reanimando a tensão já fervente. "Mas e Lúcia?" Clara implorou, seus olhos brilhando com medo. Eduardo olhou para a menina, que ainda se debatia, seu olhar fixo em Eduardo. Uma mistura de esperança e desespero. O homem, distraído pelo caos, ainda a segurava, mas não sem hesitação. O que era um ato de agressão, agora parecia um impedimento num cenário apocalíptico. Então, em um movimento rápido e inesperado, Lúcia deu um empurrão desesperado e conseguiu escapar do aperto do homem. No instante em que ela se afastou, um vazio aterrador tomou conta do ar. O homem, temendo por seu próprio destino, virou-se para Eduardo, a fúria em seus olhos substituída por algo mais profundo, algo mais sombrio. "Ela sabe. Ela é a razão pela qual tudo isso está destruído", ele gritou. O impacto das palavras atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele se viu novamente paralisado, cada parte sua processando a nova revelação. Lúcia não era apenas uma menina tentando ensinar. A ideia de que ela tivesse algum papel na desgraça dele o deixou tão confuso quanto furioso. Ele sempre pensou que havia alcançado uma vida imune a erros, mas as consequências de sua riqueza e poder estavam prestes a desmoronar diante dele. Enquanto a multidão se tornava mais agitada, as sirenes se aproximavam e os olhos se voltavam para eles. Eduardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que ele nunca soube sobre Lúcia? E que segredo era esse que ela carregava? A curiosidade se transformou em um frio arrepio. E mesmo assim, ele não conseguia simplesmente se afastar. O que mais estava prestes a ser revelado? Claramente, tudo estava se desmoronando e Eduardo sabia que precisava de respostas. Ele olhou para Lúcia, seus olhos agora cheios de determinação. O que acontecerá agora? Ele se perguntou, prisioneiro de uma verdade que poderia não só mudar o curso de suas vidas, mas destruir o que ele pensou que conhecia. O passado o alcançaria de uma forma que ele jamais imaginou. Enquanto a tensão se intensificava, Eduardo manteve os olhos trancados em Lúcia. O coração pulsava rápido, quase ensurdecedor. Ele não podia se deixar levar por aquele caos. Precisava entender a situação. As palavras do homem ecoavam em sua mente como um tambor martelando em seu peito. Ela sabe. Ela é a razão pela qual tudo isso está destruído. O que esse homem queria dizer? De repente, tudo pareceu girar. A multidão aflita começou a agitar-se. Eduardo tentou se focar em Lúcia, que estava trêmula, como uma folha ao vento. Ele queria consolá-la. Mas antes que pudesse se mover, o homem gritou novamente. Ela tem um poder que fez muitos de nós caírem. Há coisas que você não sabe sobre ela. Lúcia olhou para Eduardo, seus olhos implorando por ajuda, mas também respirando um traço de desespero. Não escute o que ele diz. Eu só quero ensinar. Só isso. Sua voz estava cheia de dor. Clara, segurando firmemente a mão do pai, olhava para Lúcia com a sinceridade de uma criança. Nós acreditamos em você. Ela gritou, mas o caos só aumentou. Eduardo hesitou, mas a chama familiar da adrenalina o impulsionou. Ele precisava intervir, mas temia as consequências. Enquanto olhava ao redor,
A confusão se espalhava como fogo em palha seca. Mais gritos surgiam, combos de emoções se misturando. Medo, raiva, confusão. Então, como um sonho insano, um homem do fundo da multidão começou a empurrar as pessoas para o lado. A figura era conhecida. E o choque fez com que todos parassem. Era o melhor amigo de Eduardo, Lucas, que parecia ter acabado de sair de um pesadelo. Eduardo, temos que ir agora! Ele gritou, os olhos arregalados, como se estivesse correndo contra algo aterrorizante. Por que está assim? O que aconteceu? Eduardo perguntou, confuso. Mas Lucas não teve tempo para explicar. Ele puxou Eduardo pelo braço, forçando-o a se mover para longe da esquina tumultuada. A casa. Ela está em chamas. Ninguém sabe o que teve início, mas as pessoas estão gritando. Tudo pode desmoronar. Eduardo sentiu uma agonia pungente. Sua mansão, seu lar, o que estava acontecendo? E no meio do caos, o homem que segurava Lúcia parou, olhando em volta, assustado e, de repente, frágil. Ele então se virou novamente para Eduardo, a fúria sendo gradualmente substituída por uma expressão de desespero. Você não entende. Esse lugar, essa vida, tudo vai queimar, e ela é a razão. E nesse momento, o chão sob os pés de Eduardo desmoronou. Ele se lembrou de fragmentos de conversas passadas, sussurros sobre o passado sombrio de sua família, segredos que haviam sido enterrados. Seria Lúcia a conexão que ele nunca esperou? O fogo começou a provocar uma estrondosa sinfonia, as chamas lambendo as paredes, enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais. A multidão começou a recuar, mas o jogo da realidade girou rápido. Lúcia, com o olhar carregado de um peso insuportável, falou firmemente. A culpada. Eu sou a solução. Eles não podem ver. Ouvindo isso, Eduardo sentiu um nó afiado na garganta, e por um instante, o tempo parou. Em meio ao barulho, os olhares do presente e do passado se encontraram. O que poderia haver entre eles? Qual é o verdadeiro segredo da menina que ensinava? Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas, e Eduardo percebeu que a inocência de sua filha estava se esvaindo diante dos seus olhos. Papai, o que devemos fazer? Sua voz quebrada ecoou, um lembrete pungente da fragilidade da vida que estavam vivendo. A verdade pairava no ar, pesada e carregada. Uma brisa fria soprou, enquanto o caos continua a se desdobrar. E Eduardo percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Revelações estavam a caminho, segredos aterradores. Ele sabia que o que se desenrolava era apenas o começo de algo muito maior. Mas enquanto o fogo devorava sua vida, ele se perguntava: Lúcia seria a chave para sua salvação ou o mistério que levaria à ruína total? Um tremor percorreu seu corpo. A resposta estava prestes a ser revelada, mas ele não tinha ideia do quanto isso poderia mudar tudo. Enquanto a tensão se intensificava, Eduardo manteve os olhos trancados em Lúcia. O coração pulsava rápido, quase ensurdecedor. Ele não podia se deixar levar por aquele caos. Precisava entender a situação. As palavras do homem ecoavam em sua mente como um tambor martelando em seu peito. Ela sabe! Ela é a razão pela qual tudo isso está destruído. O que esse homem queria dizer? De repente, tudo pareceu girar. A multidão aflita começou a agitar-se. Eduardo tentou se focar em Lúcia, que estava trêmula, como uma folha ao vento. Ele queria consolá-la, mas antes que pudesse se mover, o homem gritou novamente. Ela tem um poder que fez muitos de nós caírem. Há coisas que você não sabe sobre ela. Lúcia olhou para Eduardo, seus olhos implorando por ajuda, mas também respirando um taço de desespero. Não escute o que ele diz. Eu só quero ensinar. Só isso. Sua voz estava cheia de dor. Clara, segurando firmemente a mão do pai, olhava para Lúcia com a sinceridade de uma criança. Nós acreditamos em você, ela gritou, mas o caos só aumentou. Eduardo hesitou, mas a chama familiar da adrenalina o impulsionou.
Ele precisava intervir, mas temia as consequências. Enquanto olhava ao redor, a confusão se espalhava como fogo em palha seca. Mais gritos surgiam, combos de emoções se misturando. Medo, raiva, confusão. Então, como um sonho insano, um homem do fundo da multidão começou a empurrar as pessoas para o lado. A figura era conhecida, e o choque fez com que todos parassem. Era o melhor amigo de Eduardo, Lucas, que parecia ter acabado de sair de um pesadelo. "Eduardo, temos que ir agora!" ele gritou, os olhos arregalados, como se estivesse correndo contra algo aterrorizante. "Por que está assim? O que aconteceu?" Eduardo perguntou confuso. Mas Lucas não teve tempo para explicar. Ele puxou Eduardo pelo braço, forçando-o a se mover para longe da esquina tumultuada. "A casa, ela está em chamas! Ninguém sabe o que teve início, mas as pessoas estão gritando. Tudo pode desmoronar." Eduardo sentiu uma agonia pungente. Sua mansão? Seu lar? O que estava acontecendo? E no meio do caos, o homem que segurava a Lúcia parou, olhando em volta, assustado e, de repente, frágil. Ele então se virou novamente para Eduardo, a fúria sendo gradualmente substituída por uma expressão de desespero. "Você não entende. Esse lugar, essa vida, tudo vai queimar. E ela é a razão." E nesse momento, o chão sobe. Os pés de Eduardo desmoronou. Ele se lembrou de fragmentos de conversas passadas, sussurros sobre o passado sombrio de sua família, segredos que haviam sido enterrados. Seria Lúcia a conexão que ele nunca esperou? Enquanto a tensão aumentava, algo inesperado ocorreu. Um brilho intenso cortou a escuridão que o cercava. Era uma luz do céu, uma espécie de raio perfeito que descia rapidamente. O grupo se afastou, atordoado. Eduardo ficou paralisado, observando enquanto a luz parecia atingir o solo ao lado de Lúcia. E então, tudo explodiu. Um clarão ofuscante envolveu Lúcia, e Eduardo sentiu uma onda de calor invadir o ar ao seu redor. Quando a luz se dissipou, todos se calaram. O homem perdido em sua raiva, os olhares em volta, tudo estava em suspenso. Lúcia agora flutuava poucos centímetros acima do chão, seu corpo parecendo brilhar com uma energia desconhecida. Seus olhos estavam fechados e uma aura mágica começava a se formar ao seu redor. A multidão respirou fundo, o medo misturado à admiração. "O que é isso?" Clara sussurrou, ainda agarrada à mão de seu pai. Eduardo estava em choque. As palavras do homem agora reverberavam dolorosamente em sua cabeça. O que ele nunca soube sobre esta menina? Ela não era apenas uma menina com sonhos. Ela possuía algo que ele não conseguia entender. Algo que poderia transformar tudo. "Eu não sou a culpada. Eu sou a solução. Eles não podem ver", Lúcia falou, a voz transbordando com um poder que fazia a pele de Eduardo se arrepiar. A tensão aumentou e a verdade começou a se formar a partir da confusão. Aquela menina a quem sua filha olhava como professora era, de fato, a chave para um destino que ele jamais imaginou. Não havia mais como voltar atrás. Enquanto a cena se desenrolava diante dele, a realidade da vida de Eduardo, marcada pela frieza e pela riqueza, parecia desmoronar. Ele respirou fundo, tentando processar tudo. Com um movimento brusco, a energia ao redor de Lúcia se intensificou, provocando uma tempestade de vento. Eduardo não pôde deixar de pensar. Até onde isso iria? Qual era o verdadeiro segredo que ela guardava? E o que mais estava prestes a ser revelado? A resposta estava se formando, mas a verdade, mais do que um poder, poderia desmantelar não apenas o mundo que eles conheciam, mas suas próprias vidas. Enquanto o caos começava a se acalmar, Eduardo sabia que nada voltaria a ser como antes, e a única certeza que ele tinha era que a partir daquele momento, tudo se tornaria muito mais complicado.
Enquanto a luz emana de Lúcia, o desespero e a admiração se entrelaçam em um único momento de silêncio absoluto. O poder que emanava dela enchia o ar, como se o mundo tivesse parado para assistir. Eduardo estava paralisado, preso a uma mistura de incredulidade e medo. O que isso significava? A tensão tão palpável fazia seu coração disparar. "O que é isso?" Clara murmura, os olhos arregalados. Ela está voando. O olhar de sua filha entre a sombra e a curiosidade ecoava a confusão no coração de Eduardo. Ele queria gritar, queria correr até Lúcia e protegê-la, mas as palavras se entrelaçavam na garganta. A multidão estava em choque, ninguém ousava se mover. Até o homem que antes agredia a Lúcia parecia ter esquecido sua raiva. Todos compartilhavam a mesma incredulidade. O brilho emanava dela não era meramente físico, havia algo mais profundo, uma energia pulsante que parecia captar todos os sonhos e desesperos daqueles que a cercavam. E naquele momento, Eduardo sentiu que o destino de suas vidas estava prestes a ser traçado diante de seus olhos. Então, de repente, uma explosão ecoou no ar. Uma fumaça espessa subiu do chão, como se o próprio chão estivesse reclamando. E o caos recomeçou. As pessoas começaram a gritar, e o pânico se espalhou como um incêndio. Lúcia, ainda flutuando, abriu os olhos, e a energia ao redor dela pareceu se intensificar. Mas havia algo errado. Não era apenas luz. As chamas começaram a dançar ao seu redor, como se sua própria essência estivesse convocando a destruição. Um calor intenso tomou conta do ambiente, e Eduardo instintivamente deu um passo para trás. O homem, antes furioso, agora estava aterrorizado. "Isso não pode estar acontecendo!" ele gritou, seus olhos arregalados olhando de volta para Lúcia. "Você não pode controlar isso!" As palavras dele reverberaram na mente de Eduardo como uma sinfonia de alarmes. Controlar o quê? Eduardo pensou, a angústia apertando seu peito. O que mais ele não sabia sobre Lúcia? Então uma onda de consciência atravessou Eduardo. Ele se lembrou de histórias que ouvira na infância sobre uma antiga maldição que pairava sobre sua família. Diziam que aqueles que possuíam um poder inato atraíam tragédia. Lúcia poderia ser mais do que uma professora. Talvez ela fosse a reencarnação de algo que sua família havia tentado esconder por gerações. "Eduardo!" Lucas gritou, puxando-o do transe. "Precisamos sair agora!" Mas Eduardo estava preso, os olhos fixos em Lúcia. A verdade estava à vista, e a intensidade da revelação o levou a um estado de negação. Como isso poderia ser verdade? A fumaça começou a girar em torno de Lúcia, e ele viu seus olhos cintilarem com um brilho sobrenatural. Foi então que tudo mudou. Uma onda de energia irrompeu dela, e o grito de Clara interrompeu a cena. "Papai!" Eduardo virou-se rapidamente. O que ele viu fez seu coração parar. Clara estava sendo puxada para a luz, algo a chamava, e ela estava quase se levando. O desespero cortou o espaço entre eles. "Clara, não!" Ele gritou, estendendo a mão, correndo em direção a ela. O rosto da filha estava iluminado, como se ela estivesse se entregando ao que nunca deveria ser tocado. Mas Lúcia a olhava, a expressão de perplexidade em seu rosto, se transformando em algo mais profundo. "Não!" Lúcia gritou, mas a força da energia era forte, como se algo poderoso quisesse se libertar. Algo dentro de Eduardo, que sempre foi enterrado, começou a despertar. "Clara!" Ele estava prestes a desistir e se lançar em busca da filha, quando de repente, Lúcia, em um grito frenético, soltou palavras que ecoaram com um poder incompreensível. "Eu sou a ligação. Você não entende? Eu sou a única que pode." O choque atingiu Eduardo. O som vinha de sua própria boca, ecoando como um lamento. Com um ímpeto, ele jogou-se para frente e agarrou Clara, sentindo o calor ardente do poder ulçar em suas veias. E neste tumulto, a visão se clareou. Lúcia não era apenas uma professora. Ela era parte de algo ancestral que os ligava a todos. Uma maldição? Um legado? O que realmente estava em jogo? A visão se tornava mais nítida, enquanto a luz se intensificava.
mudando tudo ao seu redor e revelando fragmentos de uma história que estava prestes a desmoronar. As chamas dançavam freneticamente, e Eduardo sabia que algo devastador estava por vir. A verdade se desdobrava diante de seus olhos, mas ele não estava preparado para o que isso significava. Naquele instante, a promessa de salvação e destruição se entrelaçava, e ele se viu em um precipício. Clara, Lúcia, o que vamos fazer? Sua voz estava carregada de impotência. Enquanto o chão tremeu sob seus pés, Eduardo percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ele só tinha uma certeza. Os segredos, agora revelados, não apenas mudariam seus destinos, mas poderiam destruir tudo o que ele amava. Um novo jogo de poder havia começado, e as regras estavam prestes a ser escritas. A luz ainda flutuava ao redor de Lúcia, cintilando como estrelas em uma noite escura. O calor emanado dela parecia quase palpável, mas o que antes parecia um mostrado de poder, agora se tornava uma cena de desespero. Eduardo estava paralisado, sua mão ainda pressionando a de Clara, preso entre a necessidade de protegê-la e a vontade de entender o que estava acontecendo. Então tudo mudou. Uma explosão de energia sacudiu o ar, enviando ondas de choque que fizeram os vidros das casas próximas estilhaçarem. A multidão recuou em pânico, gritos ecoando como um lamento coletivo. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés, a certeza de que nada voltaria a ser como antes. "Não, Lúcia!" Ele gritou, mas o som se perdeu junto ao caos. Nesse instante, uma sombra deslizou para fora do lado oposto da multidão. Era uma figura familiar, mas a sensação estranha que emanava dela fez Eduardo hesitar. A mulher era Ana, sua antiga assistente, alguém que ele acreditava ter deixado para trás em seu passado. E agora, ali estava ela, os olhos brilhando com uma intensidade que o deixava inquieto. "Eduardo!" Ana gritou, cortando o ar com a voz. "É hora de você descobrir a verdade." As palavras dela se arrastaram até ele, carregadas de uma urgência que o fez sentir um frio na espinha. Antes que ele pudesse perguntar o que estava acontecendo, um clarão intenso irrompeu de Lúcia. Ela estava agora cercada por uma luz tão brilhante que parecia consumir tudo ao seu redor. Ana avançou, os olhos fixos em Lúcia. "Você não pode fazer isso, Lúcia. Você não entende o que aconteceria se o poder fugisse do seu controle." A tensão cresceu, e mais um grito cortou a multidão. Uma mulher à distância desabou no chão, a cabeça entre as mãos, gritando por alguém que nunca viria. O pânico se espalhou como uma praga. Agora, o ar estava saturado, com o medo e a confusão, enquanto Ana se posicionava entre Eduardo e Lúcia, como se quisesse protegê-lo do que estava por vir. "Você deve escolher, Eduardo. A verdade ou a mentira, o poder ou a ruína." Ana insistia, a voz nitidamente tingida de desespero. Eduardo revirou a mente. O que Ana queria dizer com verdade e mentira? E o que isso tinha a ver com Lúcia? Tudo parecia um pesadelo surreal. Ele olhou para Clara, que agora estava a poucos passos atrás dele, assustada, mas ainda segurando firme sua mão. No fundo, tudo o que ele queria era protegê-la. Mas a cena se desdobrava de maneira horrível. E foi então que o espaço ao redor deles começou a se distorcer. A atmosfera metálica carregava uma sensação de tensão crescente, quase como se o próprio tempo estivesse hesitando. Lúcia, agora cercada por aquela luz formidável, começou a flutuar ainda mais alto, e todos os olhares se voltaram para ela. "Eu sou a ligação entre os mundos!" Lúcia exclamou, a voz ressoando com uma força misteriosa. "Eu posso consertar ou posso destruir." Com um movimento abrupto, ela estendeu as mãos, como se convocasse algo além da compreensão humana. Eduardo sentiu um nó na garganta. "Lúcia, não faça isso! Você não sabe o que pode causar!" Ele gritou, a urgência crescendo em seu peito. Mas no fundo, uma nova realidade estava tomando forma. A energia ao redor dela se fragmentou em um brilho quase ensurdecedor. E nesse momento tudo aconteceu. Uma ruptura ressoou e de repente surgiram visões de imagens que Eduardo havia enterrado.
sua infância, segredos que ele jamais quis lembrar e as verdadeiras motivações que o levaram a se afastar do passado. Era como ver sua vida passando em um filme acelerado. A verdade sobre sua família, sobre você, Ana começou, mas a voz dela foi silenciada pelo estilhaçar do espaço. Lúcia, ainda flutuando, teve um último momento de clareza. Você precisa confrontar quem você realmente é, Eduardo. A luz então explodiu e um tremor de desespero passou pelo ambiente. Então, em meio a toda a confusão e luz, Eduardo ouviu a voz de sua mãe sussurrando em sua mente. Você sempre soube. A verdade virou um eco ensurdecedor que fez tudo gelar. Nesse momento, tudo mudou. Lúcia não era a única com poder. Ele também, a força que havia deixado de lado por tanto tempo, agora ameaçava retornar. E com essa revelação, o chão sob seus pés parecia desmoronar, revelando que nada seria como antes. Havia um estoque de segredos interligados entre eles, algo que Eduardo nunca poderia imaginar. Enquanto a luz ofuscante se dissipava lentamente, Eduardo se perguntava: que verdades estavam prestes a ser reveladas? E o que tudo isso significava para ele, para Clara e para o futuro deles? Ele precisava de respostas, mas a única certeza era que sua vida estava prestes a ficar ainda mais complicada. A luz ainda flutuava ao redor de Lúcia, cintilando como estrelas em uma noite escura. O calor emanando dela parecia quase palpável, mas o que antes parecia um espetáculo de poder, agora se tornava uma cena de aflição. Eduardo estava paralisado, sua mão ainda pressionando a de Clara, preso entre a necessidade de protegê-la e a vontade de entender o que estava acontecendo. De repente, uma energia diferente começou a pulsar. O ar vibrou com uma intensidade que o fez estremecer. E, como se um botão tivesse sido pressionado, o espaço ao redor de Lúcia soltou um brilho ainda mais forte. Tudo ficou mais ofuscante, e de repente, as cores do mundo pareciam desaparecer. Os gritos começaram a ecoar, primeiro como sussurros, depois como um clamor ensurdecedor. Não, Lúcia! Ele gritou, mas suas palavras se perderam na confusão. O chão sob seus pés começou a tremer, e uma fissura se formou, separando Eduardo de Clara. Ele a puxou mais para perto, mas o desespero tomou conta. O que estava acontecendo? Uma força invisível parecia querer separá-los. Então, sem aviso, a luz ao redor de Lúcia explodiu. Uma onda de energia irrompeu, e com ela, o rosto de Clara se iluminou, com um brilho profundo. Papai, nós. Mas a frase não se completou. Uma rajada de ar quente os lançou para trás, e Eduardo sentiu seu coração disparar. O que ele poderia fazer? Desviou o olhar para Lúcia, esperando que ela encontrasse uma maneira de parar aquilo. Tudo! Mas então um grito cortou o ar. Era Ana, sua antiga assistente. Eduardo, a verdade precisa ser revelada, antes que seja tarde demais. Ana surgiu no meio da multidão, os olhos ardendo com uma franqueza que fez o sangue de Eduardo gelar. Você precisa entender. Lúcia não é quem você pensa que é. As palavras dela reverberavam com uma urgência esmagadora. O mundo ao redor deles parecia girar, como se quisesse sugá-los. Eduardo deu um passo à frente, suas emoções eclipsadas pela confusão. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? Sua voz era uma mistura de raiva e desespero. Clara olhava de um para outro, evidentemente perdida em meio àquele tumulto. Lúcia é a chave, mas não apenas a da salvação. Ela é a portadora de uma maldição que nossa família carrega há gerações. A revelação de Ana foi como um golpe no estômago. Eduardo piscou, tentando processar. A conexão entre os dois mundos, a ligação que Lúcia representava, agora também se tornava uma maldição. Com as palavras de Ana ecoando, Eduardo sentiu seu próprio passado se agitar. Ele se lembrava de sussurros que sempre ouvir.
O que isso significa para quem nós somos? Você está dizendo que Lúcia pode nos destruir? Sua voz falhou. A ideia quase impossível de aceitar. Lúcia, cercada por aquele brilho ofuscante, agora mostrava um semblante de dor. Eduardo, não sou o que você pensa. Seu tom era angustiante, quase implorando por compreensão. Mas, antes que algo mais pudesse ser dito, a pressão na atmosfera aumentou. Os olhos de Clara estavam cheios de terror e confusão, e isso fez Eduardo querer gritar. Então, o inesperado aconteceu. Em um instante que parecia uma eternidade, a fissura no chão se expandiu, e uma sombra negra emergiu dela, uma figura monstruosa que nunca deveria existir. Os olhos da criatura brilhavam com uma intensidade aterrorizante. Enquanto todos recuavam em pânico, a criatura se lançou em direção à luz que emanava de Lúcia, como se tentasse engolir seu poder. "Fuja!" Eduardo gritou, puxando Clara para longe, enquanto a sombra mergulhava sobre Lúcia. Ele a viu, a menina que até então era um símbolo de esperança, agora se tornando o centro de uma batalha épica entre a luz e a escuridão. Você precisa escolher, Eduardo. Lúcia ou a escuridão? Ana gritou de novo. Mas agora as palavras pareciam ecoar sem sentido. A cidade ao redor começava a desmoronar e Eduardo sentiu que seu mundo estava ruindo diante de seus olhos. Ele olhou para Clara, o medo estampado em seu rosto. A luta entre a luz de Lúcia e a escuridão se intensificou. E Eduardo percebeu que a verdadeira batalha não era apenas externa. Era dentro dele. O que ele escolhesse definiria seus destinos. "Lúcia, eu estou aqui!" gritou. Mas a sombra cobria tudo e a luz começou a encolher. O que mais estava em jogo? O que ele realmente sabia sobre si. Mesmo um profundo temor cresceu dentro dele. Ele não podia perder Clara. Não podia perder Lúcia. Mas e se a verdade sobre ela significasse a própria ruína? Com a batalha à vista, Eduardo sabia que o tempo estava se esgotando. O que estava prestes a ocorrer mudaria tudo. Ele precisava decidir. Mas no fundo, uma pergunta ainda o atormentava. Ele seria capaz de enfrentar a própria verdade de sua existência. A luz ainda flutuava ao redor de Lúcia, cintilando como estrelas em uma noite escura. O calor emanando dela parecia quase palpável, mas de repente tudo virou caótico. Quando a sombra se aproximou, Eduardo percebeu que a situação estava prestes a sair do controle. O homem estava certo. Lúcia era a chave, mas o que mais ela guardava? Ao seu redor! Eduardo gritou, tentando puxar Clara para a segurança, mas a força que emanava da sombra os mantinha paralisados. Ele olhou para Lúcia, que agora estava envolta em uma luz intensamente brilhante. O ar estava pesado, quase sufocante. "O que você está fazendo, Lúcia?" Ela olhou para ele e por um instante tudo parecia silenciar. "Eu não posso parar. Preciso que você confie em mim." As palavras dela cortaram o ar como um lamento. O brilho que emanava dela parecia se intensificar. E junto com isso, uma nova energia começou a ser liberada. A sombra avançou e então algo desconcertante aconteceu. Do nada, uma explosão de luz branca irrompeu e a criatura foi lançada para longe como se estivesse sendo repelida por uma força invisível. Eduardo ficou atordoado, mas antes que pudesse entender o que se passava, um grito cortou o ar. Clara estava sendo puxada para a luz de Lúcia. "Não!" Eduardo berrou, levando a mão até o peito, o coração batendo tão rápido que parecia querer sair. O tempo parecia parar enquanto ele via sua filha ser levada. "Eu sou a conexão, Eduardo! Eu sou tudo!" Lúcia gritou e com isso, o chão começou a tremer mais intensamente. Quando a luz finalmente se dissipou, um espaço vazio surgiu e uma onda de choque percorreu a multidão. O ar ficou pesado, quase como se todos contivessem a respiração. E então, uma figura conhecida emergiu da neblina, avançando. Era Ana. Mas não era a mesma Ana que Eduardo conhecia. Seus olhos, outrora calorosos, agora eram frios como gelo.
Ela tinha um brilho no olhar que o fazia sentir um calafrio na espinha. A verdade precisa ser revelada, Ana exclamou, passando pelo desespero da multidão. Eduardo mal podia acreditar no que estava vendo. Lúcia, você não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Eduardo perguntou, a incredulidade transparecendo em sua voz. Ele não queria acreditar, mas a sensação de que algo estava muito errado o atingiu com total força. Ana virou-se para Lúcia e começou a falar com um tom impositivo. Você é herdeira de uma linhagem antiga, uma linhagem que foi amaldiçoada. Isso não se trata apenas de luz e sombras. Trata-se de poder e destruição. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo sentiu seu estômago embrulhar. A conexão entre Lúcia e sua família poderia ser verdade? Como ele não soube disso antes? Um horrível nó se formou em sua garganta. Clara olhou de Eduardo para Lúcia, o medo transformando sua expressão inocente em confusão. Não. Um tumulto interno, confuso e desorientado, mas Ana continuou, impiedosa. Você precisa entender, Eduardo, a escuridão quer ela de volta. E o poder que existe nela é o que pode acabar com tudo se não for controlado. As palavras de Ana eram como facadas. Eduardo olhou para Lúcia, a centelha de esperança que sempre representou para ele, agora envolta em sombras. Seu coração disparou e uma nova onda de terror tomou conta. Poder ou destruição? O que realmente Lúcia era? Neste momento, a linha entre amizade e traição tornou-se nebulosa. E então, algo ainda mais insano aconteceu. Em um piar sussurrante de galhos se quebrando, a sombra se reformou, agora acompanhada de mais figuras, emergindo das trevas, prontas para reclamar o que consideravam seu. Se a herdeira não nos pertence, então ela não pertence a mais ninguém. A voz do líder ecoou como um trovão. A tensão no ar parecia cortar, cada segundo pesando como um ladrilho. Eduardo sentiu que nada seria como antes. Precisava agir, precisava proteger Clara. Mas o que isso significava para Lúcia? E para o que viria a seguir? A incerteza pairava, e Eduardo sabia que a escolha que tinha que fazer mudaria tudo. Mas o que estava em jogo era mais profundo do que ele jamais poderia imaginar. O verdadeiro desafio apenas começava. As sombras se agigantaram à medida que a batalha se intensificava. O chão tremia sob os pés de Eduardo, enquanto a sombra avançava rumo. A Lúcia, que flutuava envolta em uma luz intensa, era uma visão desesperadora. Ele olhou para Clara. A pequena estava paralisada, os olhos arregalados, sem saber se corria ou se ficava. O medo a prendia. Me escutem! Lúcia não é nossa inimiga! Eduardo gritou, e sua voz ecoou na confusão. Mas as palavras pareciam se perder entre os gritos e o caos. Ele sabia que precisava agir. Precisava salvar a amizade que construíra com a menina e proteger sua filha. Ana, ajude-me! Como podemos parar isso? Ana, com os olhos fixos na luz de Lúcia, parecia ter se esquecido de tudo ao seu redor. Eduardo, você precisa entender. A conexão dela com você é mais profunda do que imagina. Sua voz era tensa, quase desesperada. O mundo estava em suspensão. O vento girava com força, levantando poeira e faíscas. Lúcia, cercada por uma aura brilhante, estava lutando contra a sombra que a queria devorar. Eu não sou uma maldição, eu sou a esperança, gritou ela, sua voz ressoando com uma força que fez Eduardo sentir um arrepio. A luz ao redor dela começou a pulsar. Confie em mim, eu posso controlar isso, Lúcia disse, dirigindo-se a Eduardo. Naquele momento, ele sentiu a verdade em suas palavras. Se ela conseguisse unir os dois mundos, talvez tudo pudesse ser consertado. A sombra, irritada, rosnou e avançou, mas Lúcia levantou as mãos e uma onda de luz explodiu,
arremessando a criatura para longe. O impacto reverberou, e enquanto todos ecoavam, Eduardo percebeu que a batalha não era apenas dela, era de todos eles. Vamos, Clara! Precisamos ajudá-la! Eduardo puxou sua filha, e os dois se moveram em direção a Lúcia. A conexão entre eles era palpável, e ele sabia que juntos poderiam criar uma força ainda mais poderosa. Lúcia, estamos com você. Neste instante, com Clara ao seu lado, Eduardo lembrou do verdadeiro poder que possuímos quando estamos juntos. A luz começou a se expandir e as sombras hesitaram. Se a amizade é forte, não pode ser quebrada. Eles estavam conectados. Essa foi a chave. Eduardo, segure-a! Concentre-se no que você sente! Lúcia gritou, e ele sentiu um calor intenso atravessar seu peito. Ele estava apaixonado por essa luta, pela vida, por Clara e por tudo que existia ao seu redor. As sombras começaram a se dissipar, e com um último grito de esforço, Lúcia lançou toda a energia para a frente. A luz irradiou, envolveu tudo e todos, e quando tudo parecia que iria se desfazer, uma explosão de calor e luz iluminou o céu. Eduardo fechou os olhos, aguardando o impacto. Quando ele os abriu novamente, a escuridão havia desaparecido. O silêncio caiu sobre a multidão. E ao seu redor, as pessoas estavam paradas, atônitas. Lúcia, ainda flutuando, tinha um sorriso no rosto. A luz de esperança tinha prevalecido. Eduardo correu até ela e a envolveu em um abraço apertado. Você conseguiu! Ele exclamou, a emoção transbordando. Sim, nós conseguimos! Ela respondeu, suas palavras carregadas de alívio. Clara correu e se juntou a eles, a pequena sorrindo e soluçando de felicidade. Ana, observando a cena, sorriu timidamente. Talvez tenhamos um futuro mais brilhante pela frente. Mas uma nuvem de incerteza pairava sobre eles. Que preço tiveram que pagar? Que segredos ainda ficavam enterrados nas sombras? Enquanto o grupo se dispersava, Eduardo sentiu um novo peso. O que viria a seguir? Como lidariam com o que descobriram? Sobre eles mesmos e suas histórias entrelaçadas. Sabendo que mudanças estavam chegando, Eduardo abraçou Clara e Lúcia. O momento de felicidade era breve. Algo no ar ainda parecia inquietante. Estamos prontos para enfrentar o que vier a seguir, disse Eduardo, determinado. E neste instante, a luz da Era Nova irradiava. Assim, eles prosseguiriam, juntos, para desvendar e reconstruir suas vidas. Agora, e especialmente em momentos como este, preciso que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse content chegue a mais pessoas que precisam ouvir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não saia do canal ainda! Clique na próxima história emocionante no final do vídeo para seguirem mais aventuras incríveis. Esse é o momento para demonstrar seu apoio.